Estou muito feliz de poder voltar à casa de vocês, ao convite da Leda. É com muita alegria que venho aqui esta noite. Antes de fazer a prece de abertura, eu vou colocar para vocês numa apresentação a música da Oração a São Francisco, para a gente acompanhar juntos e aí a gente já vai harmonizando, tá bom? Vou compartilhar aqui para vocês. Fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, e onde houver discórdia que eu leve a união. Onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, e onde houver trevas que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolar, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nós agora vamos unidos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga que dirige esses trabalhos, do Xangô Menino, que nós possamos sentir as vibrações de paz, de harmonia, que a espiritualidade derrama sobre cada um de nós aqui neste momento. Senhor Jesus, muito obrigada pela oportunidade desse encontro, onde nós podemos, Senhor, refletir sobre os teus ensinos, aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre a vida no mundo espiritual, para que nós possamos, Senhor, empreender a conquista de nós mesmos, nos melhorarmos um pouco mais a cada dia. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor nos proporciona. E assim, agradecidos e felizes por esse momento bendito, nós pedimos a sua permissão para iniciar o nosso estudo de hoje. Fica conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, queridos irmãos, hoje nós vamos refletir um pouco sobre o tema o orgulho e a humildade. Esse tema, ele tem um item, é uma instrução dos espíritos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma instrução do espírito Lacordaire e do bispo de Argel, Adolfo, bispo de Argel.
Mas nós não vamos fazer a leitura na íntegra desse texto, né? A gente vai refletir com alguns trechos que eu trouxe do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Então, a gente vai refletir em cima desses trechos, tá bom? Vou apresentar novamente aqui a minha tela para vocês verem os slides. Bem, nesse primeiro slide, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa imagem que eu coloquei. Por quê? Essa é a imagem do momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Esse momento, ele está descrito no Boa Nova, nós vamos falar sobre ele no final da palestra, mas para mim é uma imagem muito tocante em que Jesus nos dá uma lição de humildade, onde ele, sendo mestre dos mestres, ele se despe, utiliza de um pano amarrado à cintura, como os escravos faziam à época, e passa a lavar os pés dos seus discípulos. Então é um ato de suprema humildade. Por isso que eu selecionei essa imagem para ser a capa desse tema de hoje, tá bom? Mas o que seria o orgulho e o que seria a humildade? E aí a gente vai buscar esses conceitos lá no dicionário, né? E o orgulho está dito, que é o sentimento de prazer, de grande satisfação com o valor próprio, com a própria honra. As pessoas muitas vezes dizem, né, tem uma visão muito pejorativa do orgulho por conta do excesso que nós fazemos desse sentimento. Mas como vocês podem ver no significado dessa palavra, é uma grande satisfação com o nosso próprio valor. E aí eu vou dar alguns exemplos. A gente se sente orgulhoso quando conquista um bom emprego, quando conquista algum bem material que a gente deseje, quando um filho nosso passa na faculdade. Então, são sentimentos bons do orgulho, né? Então, ele não é de todo um sentimento ruim. O problema é quando a gente exagera nesse sentimento. E aí vem para essa segunda definição, que é o excesso do amor próprio. A gente passa a ser arrogante, soberbo. Esse é o lado ruim do orgulho, que a gente acha que só nós temos valor. E aí, muitas vezes, a gente passa a desprezar o nosso semelhante, a desprezar o nosso irmão. É esse o problema maior do orgulho. Allan Kardec vai estudar sobre esse tema e ele vai nos dizer que o filho do orgulho é o egoísmo. E essas são as duas mazelas da nossa humanidade: o orgulho e o egoísmo. E nós precisamos lutar para nos desfazer dessas amarras, desses dois sentimentos. Porque o egoísmo é quando a gente quer o melhor apenas para nós mesmos. E muitas vezes, buscando esse melhor, nós passamos por cima dos nossos irmãos, né? Não respeitamos o espaço dos nossos irmãos. Então a gente precisa ir diminuindo esses sentimentos dentro de nós. E o que seria a humildade? É a qualidade de quem era humilde. A virtude caracterizada pela consciência das nossas próprias limitações. A pessoa que é humilde, ela normalmente não se intitula assim. A gente nunca vai ver um humilde dizer, eu sou humilde. Não. Porque normalmente são as outras pessoas que observam o nosso proceder que vão nos dar essa qualidade de humilde, de termos a humildade. É muito difícil a própria pessoa se auto-intitular humilde. E um outro detalhe que a gente tem que ter com essa virtude, que é a humildade, é que nem sempre a gente ter simplicidade na nossa vida significa que nós somos humildes. Simplicidade na maneira de se vestir, na maneira de se portar, isso não significa que nós somos humildes. A humildade quer dizer que nós nos enxergamos
pequenos diante da divindade, né? Então, o problema do orgulho é a gente se achar grande demais, acima até, muitas vezes, do próprio Deus que nos criou. A gente se acha, né? E aí a gente acaba, muitas vezes, ofendendo os nossos irmãos. A humildade não. A gente conhece a nossa própria natureza e a gente sabe que nós somos criaturas de Deus. E que por isso mesmo somos todos iguais. Iguais perante o Pai. Todos nós fomos criados com os mesmos potenciais divinos. E, portanto, nós não devemos nos achar superiores aos outros. O Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, ele nos diz o seguinte: é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens, desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros e cogita, antes de tudo, de satisfazer aos seus desejos. Essa é uma das maiores chagas da nossa humanidade. Pensarmos primeiro em nós mesmos, tentarmos satisfazer primeiro a nossa necessidade, os nossos desejos. E aí, no momento que eu estava estudando para trazer essa palestra para vocês, para conversar com vocês hoje, eu fiquei pensando, Senhor, por que nós vemos tantas injustiças, o orgulho imperando, o egoísmo imperando na sociedade, tantos políticos se comprometendo perante as leis divinas? Porque eles estão lá, né, ocupando cargos políticos que visam o bem público, que visam o bem-estar da população, mas ao chegar àquele status, ao chegar àquele poder, eles vão utilizar aqueles recursos para satisfazer a si mesmo, pensando nos próprios benefícios e não no benefício do povo e não no bem da população. Por isso que nós vemos tantas misérias, né, tantos problemas na vida política, na humanidade em si. Porque nós vamos pensar primeiro em nós mesmos e não no outro. E o ensino que Jesus nos traz é exatamente o contrário. Nós precisamos pensar primeiro no próximo. Servir ao próximo. Vocês se recordam da parábola do bom samaritano? Que não conhecia aquele homem no caminho, recolhe ele, coloca numa estalagem, dá tudo o que ele precisa, cuida dele, serve ao próximo, buscando o bem do próximo. Então, esse é um dos principais problemas, tanto do orgulho quanto do egoísmo. A gente pensar apenas no que é bom para mim e não para o próximo. O egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. Tenho certeza que a maioria de vocês, se não todos, já encontrou com alguém nessa vida que era soberbo, que era arrogante, né? Que se achava acima de nós, né? E que por isso mesmo muitas vezes nos humilhou, né? Às vezes acontece muito no ambiente de trabalho, né? Um chefe ou um companheiro de trabalho que tem essa característica e que se exalta, que sempre quer falar de si, que sempre quer se expor às suas qualidades em detrimento dos outros, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse sentimento, com esse orgulho que habita cada um de nós. A maior parte de nós aqui encarnados tem esse compromisso com o orgulho e com o egoísmo.
Então, nós precisamos trabalhar ele dentro de nós, né? Às vezes, acontece, não sei se aconteceu com vocês, mas às vezes a gente, né, lá no centro espírita, a gente está fazendo um trabalho na seara espírita, e aí alguém se melindra com um determinado comentário seu, né, porque o orgulho falou mais forte, e aí a pessoa deixa de fazer determinada atividade porque se melindrou, ou seja, é o orgulho, é o ego, né? Deixa de comparecer às reuniões, deixa de realizar atividade de assistência aos companheiros por conta de um mal-entendido, por conta de um melindre, né, de uma fofoca. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado com esse sentimento nas nossas relações. Kardec complementa. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, que é o instinto de conservação. O que é esse instinto de conservação? Nós temos esse instinto em nós, né, provém do mundo animal, da gente se autopreservar, da gente cuidar de nós, né, da gente se autovalorizar. O que a gente tem que ter cuidado é o excesso desse instinto, dessa conservação, que aí deriva no lado pejorativo do orgulho, da gente se, né, achar superior ao outro. Então, a gente tem que ter cuidado com o excesso desse sentimento. E aí Kardec vai nos dizer qual é a solução para que a gente vá diminuindo em nós esses dois sentimentos, que é o orgulho e o egoísmo. Ele nos diz assim: a caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Uma e outra, porém, pressupõe a abnegação. Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Logo, com esses vícios, não é possível a verdadeira fraternidade, nem por conseguinte, igualdade, nem liberdade, dado que o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. A abnegação, meus irmãos, é a gente se devotar, a gente servir ao outro, é sermos abnegados, né, no serviço ao próximo. E para isso, e nisso a gente vai exercitar essa caridade e essa fraternidade. E na medida que a gente exercita essas duas virtudes, a gente vai diminuindo em nós o orgulho e o egoísmo. Então, para a gente ir fazendo esse trabalho dentro de nós, se conhecendo, porque todos nós temos um pouquinho de orgulho e egoísmo dentro de nós, e a gente precisa se conhecer para trabalhar esses sentimentos. Então, qual o primeiro passo que a gente pode dar para ir diminuindo isso em nós? Exercitar a caridade e a fraternidade. Colocar as mãos na charrua e iniciar a obra do bem, de auxílio aos necessitados. Luana, precisa ser algo material? Não, não precisa. Para a gente exercitar a caridade, a gente doa o nosso tempo, a gente faz uma prece para os necessitados, né? A gente faz algum trabalho assistencial dentro da instituição de caridade que nós estamos afiliados. Então, tem várias maneiras da gente exercitar a caridade. E à medida que a gente vai fazendo isso, os nossos problemas, às vezes, eu percebo muitas vezes lá no grupo Pedro, que às vezes a gente está passando por momentos de tormenta, por momentos de aflição, né? Algo muito ruim que nos aconteceu, que está nos machucando, nos magoando. E aí chega o dia da gente realizar o trabalho fraterno com os irmãos necessitados. E quando a gente vai para a atividade, a gente esquece dos nossos próprios problemas. Eles ficam menores, porque os nossos irmãos têm necessidades maiores do que a nossa. É por isso que a máxima da doutrina é: fora da caridade não há salvação. Então, é através dessa virtude que a gente vai trabalhando em nós esses sentimentos ruins, que é o egoísmo e o orgulho.
E sempre que a gente está no trato com os irmãos mais necessitados, seja de qual ordem for a sua atividade assistencial, a gente vê diminuído os nossos próprios problemas, porque a gente percebe que a dor do outro, muitas vezes, é muito maior do que a nossa. E aí o nosso desejo de servir ao outro, de ajudar o próximo, é muito maior. E aí a gente percebe que quão pequena é a nossa dor perante a dor do outro, né? Quão pequeno é o nosso problema perante o problema do outro. Então a gente vai se curando à medida que a gente vai servindo ao próximo, né? Por isso que esse é o lema da doutrina, né? Fora da caridade não há salvação. Kardec vai nos dizer ainda: para que os homens vivam na terra como irmãos, não basta se lhe deem lições de moral, não basta, né, os conselhos, né? Importa destruir as causas de antagonismo, atacar a raiz do mal, o orgulho e o egoísmo. Vamos iniciar hoje esse trabalho em nós. Aquelas coisinhas que melindram a gente, que machucam a gente, às vezes entre os nossos próprios familiares, dentro do nosso próprio lar. Vamos trabalhar esses sentimentos em nós, para que a gente possa ter mais harmonia, mais paz, né? Muitas vezes, nas nossas relações, né, nas nossas conversações, a gente se sente ofendido pelo outro. E quando você vai investigar lá no fundo, né, você fica remoendo aquela situação. Quando você vai investigar lá no fundo o que está te trazendo esse sentimento ruim, você vai perceber que é o orgulho ferido, que é o ego. E aí é onde a gente tem que fazer o trabalho do perdão. Perdoar aquele que nos ofende, né? Perguntaram a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes. E aí Jesus responde: perdoai 70 vezes 7 vezes. Perdoai infinitamente todas as ofensas recebidas. Né? Quando a gente investiga, né, aquela mágoa, aquele ressentimento, pode ver que lá no fundo tem o dedo do orgulho ali, e a gente precisa trabalhar isso em nós. E aí vem a pergunta: mas por que somos tão orgulhosos? Eu adorei essa imagem, porque o orgulhoso, ele se sente maior realmente, né? Ele se sente superior aos outros. Eu amei essa imagem quando eu estava pesquisando para trazer para vocês. Então, por que nós somos tão orgulhosos? Kardec vai nos dizer, dessas causas, a principal reside evidentemente na ideia falsa que o homem faz da sua natureza, do seu passado e do seu futuro. Por não saber de onde vem, ele se crê mais do que é. E não sabendo para onde vai, concentra na vida terrena todo o seu pensar. Acha tão agradável quanto possível. Anseia por todas as satisfações, por todos os gozos. É essa a razão porque atropela sem escrúpulo o seu semelhante, se este lhe opõe alguma dificuldade. Kardec diz que nós somos muito orgulhosos, temos esse sentimento dentro de nós, porque nós não sabemos a nossa natureza, não sabemos o que somos. A gente se enxerga como esse corpo, como essa vida sendo a única. Melhor, como essa existência sendo a única, porque a vida ela é única, né? Só que nós temos várias existências. A gente acha que essa existência aqui é única, então a gente quer tudo para ontem, a gente quer aproveitar tudo hoje, a gente quer conquistar tudo que a gente pode materialmente, a gente quer gozar infinitamente tudo que a gente tem direito nesta vida, porque a gente não sabe para onde a gente vai, a gente não pensa nisso, e aí a gente vive a materialidade. É por não se reconhecer como espíritos que somos
que nós desenvolvemos esse excesso do orgulho em nós. A gente se acha corpo e nós não somos corpo. É por isso que a doutrina espírita é tão importante a gente estar aqui reunido estudando esses ensinos, para a gente saber que somos espíritos, somos imortais, temos as diversas reencarnações. Então, se hoje eu tenho um alto cargo, se hoje eu tenho status, se hoje eu tenho um poder, amanhã, na próxima reencarnação, eu posso não ter nada disso. Eu posso nascer na miséria. Então, por que eu vou me achar superior ao outro? Se amanhã eu posso nascer num bolsão miserável. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Sobre as vidas sucessivas, sobre a imortalidade da alma. É no momento que a gente vai desenvolver essa crença, que a gente vai matando esse orgulho em nós. Não, eu não posso pensar assim. Amanhã poderei ser eu nessa posição. Assim como eu faço com o outro, amanhã poderá ser o outro fazendo comigo. E aí a gente vai diminuindo esse orgulho em nós. É por isso que é importante a divulgação da doutrina espírita. Da gente falar para o nosso irmão, meu irmão, você não é apenas esse corpo. Há uma outra vida que te espera. Porque esse medo da morte, do desencarne, se a nossa vida, né, é eterna. Porque esse medo de retornar à pátria espiritual. Então, nós aqui, enquanto estudantes do Evangelho, a gente já percebe esses ensinos. De que há um porvir, há a vida futura. Onde Deus nos espera. Porque Ele nos disse, né, que nós seremos, Jesus nos disse que nós seremos perfeitos. Como perfeito é o nosso Pai Celestial. Então Ele nos espera pacientemente. A gente ainda vai chegar lá. Esse aqui é o slide que, para mim, é um dos mais importantes. Ele nos mostra o que nós realmente somos. Nessa primeira imagem, meus irmãos, essa é a nossa natureza. Nós somos luz. Nós somos espírito. Está lá na questão 88 do Livro dos Espíritos. O espírito é uma chama, um clarão, ou uma centelha etérea. Isso é o que nós somos. Essa é a nossa natureza divina. Aí está a imagem e semelhança de Deus, o Espírito. O perispírito, que é o nosso envoltório fluídico, que nos liga ao corpo físico, que é a terceira imagem. Mas aí a gente reencarna, a gente tem o esquecimento do passado, e aí a gente começa a pensar que é só esse corpo. E daí nasce esse orgulho tão forte em nós. Nasce o distanciamento de Deus. Nasce a incredulidade. Nasce o materialismo. Você se acha matéria, corpo físico. Esquece que é um espírito. Essa é a causa que Kardec vai nos dizer do orgulho. A gente não se reconhecer espírito, imortais, filhos de Deus. Ele vai nos dizer ainda, tomando por objetivo a vida futura, pouco lhe importa estar um pouco mais ou um pouco menos nesta outra, ou seja, encarnado. Os interesses mundanos passam a ser o acessório, em vez de ser o principal. Os interesses do mundo passam a ser acessório em vez de ser o principal. Vocês se recordam que tem uma passagem no Evangelho que diz que nós precisamos viver no mundo sem ser do mundo.
Ele trabalha no presente com o fito de assegurar a sua posição no futuro, tanto mais quando sabe em que condições poderá ser feliz. É o que nós estamos aqui hoje já realizando. Nós estamos aqui hoje já preocupados com a nossa vida futura, com o nosso retorno à pátria espiritual. Graças a Deus que a gente tem essa oportunidade de estudarmos juntos um pouco mais sobre a vida espiritual, sobre a vida que nos espera no além-túmulo. A causa do orgulho está na crença em que o homem se firma da sua superioridade individual. A incredulidade não só carece de meios para combater o orgulho, como o estimula e lhe dá razão. Tá vendo a importância da gente ter uma crença, da gente acreditar que Deus é o nosso Pai? Isso combate o orgulho em nós. Kardec complementa. Negando a existência de um poder superior à humanidade, o incrédulo apenas crê em si mesmo. É, pois, natural que tenha orgulho. É por isso que é natural que muitos de nós tenhamos o orgulho, que a gente acredita que é só esse corpo. Crer em Deus e na vida futura é, consequentemente, a primeira condição para moderar o orgulho. Eu fiz esse slide aqui para a gente entender melhor quais são as ferramentas que a gente precisa ter para combater o orgulho e o egoísmo em nós. Primeiro, a fé. Mas a fé inteligente, a fé raciocinada. É a base que a gente precisa ter para combater esses sentimentos em nós. Aliado a isso, nós precisamos saber o que nós somos. Então, nós somos espírito. Conjugado a isso, precisamos compreender como se processa a justiça divina, que é através da lei da reencarnação, das vidas sucessivas. Se hoje eu estou num cargo, que me dá maior condições financeiras, de status, amanhã eu posso nascer sem nada disso. Até no livro O Céu e o Inferno, tem caso, de espírito que tinha tudo, que era até rainha, e que depois perde tudo e fica na miséria. Então não tem porquê a gente se achar superior se na próxima reencarnação eu posso vir sem nada desses atributos, Então a gente precisa entender esse tripé: ter fé em Deus, estudar as leis divinas, estudar a doutrina dos espíritos, estudar a vida no mundo espiritual. O André Luiz nos trouxe uma série de livros que ele fala sobre a vida no mundo espiritual. O Divaldo Pereira Franco também tem, Francisco Cândido Xavier, vários livros que nos trazem fatos que ocorrem no mundo espiritual. Então, a gente precisa ter consciência do que nós somos, espírito e não corpo, não matéria, e a crença na reencarnação nas vidas sucessivas. Se a gente tiver esse entendimento, muda uma chave na nossa consciência, e aí a gente passa a entender melhor os mecanismos da vida e a se conhecer também. E a partir daí, a gente vai diminuindo essas duas mazelas em nós, que é o orgulho e o egoísmo. Sob o domínio dessas ideias, a cimentarem a fé comum a todos, não mais esbarrando o progresso no egoísmo e no orgulho, as instituições se reformarão por si mesmas e a humanidade avançará rapidamente para os destinos que lhe estão prometidos na terra, aguardando-os do céu. À medida que a gente vai divulgando essa fé a todos,
essa crença a todos. Em determinado momento, as instituições vão se reformar, porque os indivíduos vão estar reformados. É por isso que é importante a gente iniciar a nossa reforma íntima. Porque primeiro o indivíduo precisa estar melhorado para que depois as instituições e a sociedade também progrida. A gente precisa primeiro fazer em nós esse trabalho. Lacordaire, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer assim: vós outros, homens civilizados, os imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos exemplo de todas as virtudes, e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito. Segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Ele está dizendo para a gente que a gente ainda está cultuando a Mamon, cultuando o bezerro de ouro, cultuando a matéria, ao invés, né, de cultuarmos a Deus, ao invés de seguir os preceitos e os exemplos que Jesus nos trouxe. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Graças a Deus, nós temos a voz dos Espíritos para nos ajudar. E o quanto que eles nos socorrem, nos ajudam a continuar essa árdua batalha que é a vida no orbe terrestre, né? Mas bem, Luana, até agora a gente só falou sobre o orgulho, né? A gente não falou sobre a virtude contrária a ele, que é a humildade. É se enxergar pequeno perante a divindade. E aí eu volto para essa imagem de Jesus lavando o pé do seu discípulo, demonstrando a mais suprema humildade. E é o Emmanuel que vai nos falar sobre essa virtude no livro Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito do Emmanuel. O Emmanuel nos diz assim: sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, percebam que a virtude e humildade que a gente precisa construir dentro de nós é um atributo de Deus. A criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos e apropriando-se da existência em sentido particularista. Converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Ele está dizendo que quando a gente não tem esse reflexo da humildade em nós, a gente vive preocupada apenas com a materialidade e se esquece que nós estamos de passagem, nós estamos em trânsito pela Terra. E quando a gente faz isso, a gente converte a nossa alma em cidadela de ilusão. A gente se ilude achando que é só corpo. E vivendo somente para isso, dedicando a nossa hora, o nosso tempo apenas para a vida material. Quem retrata em si os louros dessa virtude quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir, a benefício de todos, assimilando deste modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas, que jamais alardeiam as próprias dádivas. Vocês lembram que eu falei para vocês que muito difícil uma pessoa que é humilde se auto-intitular humilde. Muito difícil. Não há alarde das próprias dádivas.
Cultivá-la é avançar para frente sem prender-se. É projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. É olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Recomeçar alegremente. Eu sempre gosto de tocar nessa palavra. O Evangelho de Jesus é amor e alegria. Recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Cada dia a gente se esforçar para entregar o melhor bem possível aos nossos irmãos. E aí eu volto novamente para essa imagem. E aí eu relembro a vocês dessa passagem que está descrita no livro Boa Nova, no capítulo 25, a última ceia. Jesus já tinha repartido o pão com seus discípulos, já tinha avisado a eles que ele iria perecer, que ele iria ser traído. Ele reparte o pão, ele dá o vinho, que é aquele símbolo que até hoje os católicos se utilizam, né? Da partilha do pão e do vinho. E os seus discípulos estavam numa discussão de qual deles seria o maior de todos, né, no reino que eles achavam que Jesus edificaria na terra. E Jesus, percebendo essa discussão entre os discípulos, ele se despe, né, ele tira a roupa, ele pega um pano, amarra a cintura da maneira que os escravos faziam à época, e ele passa a lavar os pés dos seus discípulos, demonstrando a mais suprema humildade. É o que diz Humberto de Campos nesse livro. E agora eu vou ler um trecho do que Jesus, no momento de fazer esse ato, falou para os seus discípulos. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Porque, no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Então, que nós possamos reconhecer humildemente quem nós somos, qual é o nosso papel perante a obra divina e nos tornarmos o menor de todos, servindo com amor na obra do Cristo. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje, que sejamos o menor de todos. Muito obrigada pela paciência de cada um de vocês. E eu vou passar a palavra de volta, né, para a direção da reunião de hoje.